Aí, começando. Boa noite, Aê. todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou com um convidado muito especial para falar sobre hipnose no parto e na gestação. Seja bem-vindo, Vitor Bonini. Se apresente para os associados, para quem está assistindo a gente aqui agora. Fala, Roberto. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Bom, meu nome é Vitor Bonini. Eu trabalho com hipnose já há uns 4 anos e desde que eu comecei a trabalhar com hipnose, eu já me interessei por trabalhar com gestantes, né? E faz uns 3 anos que eu criei e desenvolvi um método que é o que a gente vai falar aí hoje, sobre o hipnomato, sobre como trabalhar com gestantes, né? Legal, legal. Bom, esse tema é um tema que é amplamente falado no meio da hipnose. Eu acho que a maior parte dos hipnólogos já ouviram falar de fato, mas poucos tiveram contato com a ferramenta. E Sim. olhando de fora, eu percebo que talvez exista muitos mitos em volta de toda essa questão. Bom, a gente já sabe que quem trabalha com parto geralmente é doula, é enfermeiro, é médico. Para se trabalhar com hipnose no parto e na gestação, precisa ser médico? Precisa ser doula? O que você me diz? Então, vamos lá. Um dos principais mitos que foi quando eu comecei a estudar hipnose é que falavam para mim, não pode trabalhar com gestantes, hipnose e gestante não combina. Muita gente falava isso, né? Uhum. Então, realmente tem alguns mitos aí sobre a hipnose com gestantes. Agora, para trabalhar com gestante, você não precisa necessariamente ser doula, não precisa ser enfermeiro, muito menos médico. Então, a minha formação é de terapeuta. Eu estudei hipnose, eu não estudei medicina, não estudei nem curso de doula. Inclusive, quero fazer ainda, esperando passar a pandemia, quero fazer um curso de doula que eu acho que é bem legal. Mas Uhum. você não precisa. Você vai trabalhar as questões emocionais da gestação. E quem trabalha com hipnose já sabe que a nossa mente, as nossas emoções influenciam diretamente no nosso corpo. Então, Uhum. se você tiver um conhecimento sobre a mente, sobre como funciona a mente, principalmente de uma gestante, você pode trabalhar com gestante, não precisa necessariamente ser um profissional da saúde. Uhum. Bom, quando a gente vê o contexto hipnótico, Vitor, a gente vê que o próprio Papa Pio XII já falou sobre a hipnose, o Sdale fazia operações com hipnose. Sim, Então, a hipnose já é utilizada dentro de um contexto parecido há muito tempo. Você tem alguma coisa para dizer sim, isso? Algum contexto histórico para comentar com a gente? é legal. A hipnose ela é usada, né, como você disse, há muito tempo. O próprio James Sdale criou o estado onde tem uma analgesia, né, natural. Então, anestesia natural, né, do próprio corpo. Então, a hipnose ela sempre foi usada como controle de dor, né, Uhum. durante muito, muito tempo. Para quem se interessa pelo assunto, eu vou falar dois nomes aqui. Um é o Lamaze, que é um francês, que ele desenvolveu o método Lamaze. Então, ele é muito conhecido até pelas doulas, pelas enfermeiras obstétricas e tal, que é um método que a gente pode chamar de hipnose. Ele usava muito da respiração, imagina uma luz e vai relaxando. Mas antes de Lamaze ainda teve o Dick Reader, que ele começou a perceber algumas coisas. Ele começou a perceber. Teve uma certa vez que ele foi fazer o parto de uma mulher e eles usavam algumas drogas lá como anestesia. E essa mulher falou: "Não, eu não quero que você me anestesie. Eu vou ter meu parto sem anestesia". E ela teve o parto e foi muito calmo, muito tranquilo. Nisso, o Dick Reader percebeu que a dor do parto, que a experiência do parto estava diretamente ligada à visão que essa mulher tinha do parto. Uhum. Então aí a gente começa a perceber algumas coisas. Então, a dor está ligada à visão que você tem do parto. Então, para quem quiser pesquisar um pouco mais, é o inglês Dick Reader e o francês Lamaze. Vocês vão encontrar muito mais sobre o Lamaze, que ele desenvolveu esse método de respiração. Uhum. Eu acho bem legal você ter falado, né? Porque, de fato, quando a gente vê o contexto da hipnose dentro de si, ela tem muita aplicação dessa questão de dor, e a gente sabe que a dor em si, ela tem muito do nosso psicológico. Pelo menos nós, seres humanos, trabalhamos com a dor de uma forma diferente dos outros animais, né? A gente amplifica a dor, a gente diminui a dor, a gente modula a nossa dor com facilidade, né? Então, realmente, tem um trabalho em cima para se fazer.
Os maiores estudos que tem comprovado cientificamente em relação à hipnose são sobre o controle da dor. Tanto que isso é o que E coloca a hipnose dentro do contexto da medicina hoje, né? sim, a hipnose, ela terapeuticamente, ela não tem material científico, só no Uhum, controle da dor, né? E é engraçado você falar isso sobre a gente, sobre o ser humano e a dor, né? Porque se você observa os animais, o cachorrinho mesmo, o meu cachorrinho, ele bate a cabeça na parede, ele não tá nem aí. Ele bate a cabeça e continua correndo atrás da bolinha. A uhum, gente não, se bate a cabeça, ai meu Deus. Então, o cachorrinho, ele só sente a dor mesmo quando a dor tá absurda, aí ele fica amuadinho no canto. O ser uhum, humano é o único animal que interpreta e dá sentido para a dor. Ai, por que está doendo? uhum. Então, Legal, legal. E, é bem interessante isso aí. e Vitor, você começou citando ali essa questão do mito, de não poder hipnotizar mulheres grávidas e tudo mais. A gente sabe que a química da mãe, o estado emocional dela, o estresse dela está influenciando o bebê dentro dela. Como que a Sim. hipnose pode auxiliar uma gestante a lidar com suas questões emocionais? Então, o que acontece? Essa gestante, ela tem alguns tipos de questões, né? Eu separo ela geralmente em crenças limitantes que vêm relacionada ao parto. Então, culturalmente, a gente fala que o parto dói, o cinema fala que o parto dói. Quando você vai fazer algo difícil, você fala, nossa, foi um parto para eu fazer isso aqui. Porque Aham. tá completamente ligado. Então, Nunca tinha pensado nisso. culturalmente, todo mundo fala, ai, putz, isso foi um parto para fazer, para tirar isso daí foi um parto. Por quê? Porque o parto está ligado à dor e não necessariamente precisa ser uma experiência dolorosa. Uhum. Tem uma mulher também, não vou lembrar o nome, desculpa aí pessoal, minha memória é péssima, mas ela fez uns estudos, ela foi para tribos distantes na África. Chegando lá nessa tribo, o parto era uma coisa comum e essa mulher trabalhava com gestantes, enfim. Ela estava andando pela tribo e do nada uma mulher entrou em trabalho de parto. E Uhum. ela toda preocupada foi lá: "Meu Deus, você precisa de ajuda?" A mulher falou: "Não, só estou parindo." Então, para eles é natural. Para a gente não é natural. Então a gente começa pensando na dor. O que que é a dor? A dor é uma resposta do nosso corpo, do nosso cérebro, que ele manda falando que tem algo errado. Então, se eu tô com uma dor no ombro, ele vai mandar um sinal para que doa o meu ombro e eu pare de mexer. Uhum. O que está acontecendo de errado na hora do parto? Não tem nada Nada. errado acontecendo. É Não tem natural. nada errado. É natural. O corpo da mulher é preparado para isso. A cabecinha do bebê tem a moleirinha. Por quê? Para poder passar. O quadril da mulher alarga, tem a dilatação. Então, por mais que o pessoal fale, é como passar uma bola de beisebol no buraco de agulha. As crenças que o pessoal fala. Não Aham. é, o corpo da mulher está preparado, o bebê vem preparado. Então, não tem por que doer. É, na verdade, assim, a dor, ela acontece, você tá passando uma pessoa ali, né? Uhum. Mas o sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uhum. Então, você consegue fazer trabalhos para anestesiar, enfim, mas o problema do parto não é a dor. O problema é o sofrimento, a expectativa, tudo que se gera antes. Então, geralmente começa nessas crenças que gera um medo, esse medo gera uma ansiedade, essa ansiedade gera uma dor. Então é um Uhum. ciclo. Você está com medo do parto e o medo gera no nosso corpo, né? O nosso corpo responde. Emoção que a gente tem, cada emoção que a gente tem, nosso corpo responde da forma que tem que ser. Então, o que, que acontece? O que, que acontece quando uma mulher está com medo na hora do parto? O medo dispara adrenalina, o medo inibe a oxitocina, que é o hormônio presente no parto, é o hormônio que ajuda na dilatação, enfim. Além disso, o medo, a adrenalina enrijece os músculos. Para quem estudou o mapa da mente, sabe do FFF, né, dos nossos instintos, do fight, Uhum. flee, freeze. Então, quando você está com medo, instintivamente, o seu corpo se prepara para correr, para lutar. Então, o que, que ele faz? Ele pega o sangue, que na hora do parto devia estar no útero, e joga para os braços e para as pernas, joga para os músculos maiores. Então, a questão de a gestante ter medo da hora do parto
já atrapalha todo o processo de parto. O medo é o inimigo número 1 do parto. Que legal. Então, vocês trabalham muito em cima dessa questão do medo e da relação que a mãe vai ter com o dar à luz em si. Sim, eu costumo começar a terapia com a gestante perguntando o que vem à mente dela quando ela pensa no parto. Quando você Uhum. pensa no parto, o que vem? Que é o que o Reader falava, Dick Reader. É a visão que a mulher tem do parto vai influenciar. A gente que estuda hipnose sabe que conscientemente a gente até pode falar, não, eu tenho uma visão boa, eu acho que o parto vai ser legal. Mas aí você começa a fazer as perguntas certas e você descobre um monte de crenças, um monte de insegurança. Então, o processo com a gestante, ele é muito, muito mais além do que só um parto sem dor, do que uma Uhum. anestesia na hora do parto. É um processo, é uma preparação. Então, você faz um trabalho na gestação para trabalhar os medos, a ansiedade, a família. Muitas vezes, quem põe essas crenças limitantes é a mãe, é a irmã, é a melhor amiga. A gente tem, o ser humano tem a mania de propagar notícias ruins. As notícias ruins voam rápido, né? Todo mundo Uhum. fala, notícia ruim voa rápido. As boas não. Então, existem diversos casos de mulheres que têm orgasmo durante o parto. Sente orgasmo Uhum. durante o parto. E ninguém fala. Existem diversas mulheres que teve experiências positivas, mas a gente tende a espalhar mais as negativas. Então, é muito mais fácil você contar da prima da amiga que teve um parto de 12 horas e morreu de dor do que você contar de alguém que Uhum. teve uma experiência boa. Uhum. Então, Realmente. E é, deixa eu te perguntar, você falou sobre anestesia, sobre analgesia e sobre dor. Quando a gente está trabalhando com hipnose no parto, a gente realmente faz uma anestesia ou a gente deixa parte da sensibilidade? Como que funciona isso? então, geralmente, é, eu, eu sou hipnoterapeuta. Uhum. Nos meus alunos, né, eu tenho um curso que eu ensino. Então, lá nesse curso tem enfermeira, tem doula, tem médico, tem hipnoterapeuta, tem de tudo lá. Quando eu estou falando com hipnoterapeutas, eu recomendo isso que eu estou falando para você. Faça uma preparação. Então, é um processo trabalhado durante a gestação, é um trabalho de empoderamento feminino, vamos dizer assim, empoderamento dessa mulher, dessa mãe, para Uhum. ela chegar com ferramentas e autocontrole no dia do parto. Então, no dia do parto, eu não recomendo fazer uma anestesia, fazer algo assim. Eu recomendo que ela use as ferramentas de auto-hipnose que ela aprendeu durante toda a gestação. Então, Uhum. durante a gestação, eu vou trabalhando, ensinando auto-hipnose, quebrando crenças, tratando ansiedades, medos e preparando ela para esse momento. Quando ela chega nesse momento calma, tranquila e tendo a ferramenta como a auto-hipnose, ela não precisa de ninguém que vá lá e faça uma anestesia hipnótica nela. Isso Uhum. não impede que ela possa vir a pedir anestesia, mas a questão é que algumas mulheres que querem ter o parto normal, elas falam, não, mas eu não quero anestesia, eu quero ter o parto completamente normal. E durante a terapia a gente trabalha a cabeça dela para aceitar que ela vai ter o melhor parto que ela pode ter. Uhum. E se precisar de anestesia, ela está pronta para isso. E se não precisar, ótimo. Então, por exemplo, eu atendi uma moça na Califórnia, uns 2 anos atrás. O parto dela durou 16 horas. Nossa. Ela disse que durante 12 horas ela conseguiu se manter firme só com auto-hipnose. Durante Uhum. 12 horas. Aí depois de 12 horas ela falou, tudo bem, eu já estou cansada, minha mente já está cansada, meu corpo já está cansado, me dá anestesia e tá tudo bem. Uhum. Então, 12 horas ela aguentou ali, firme e forte no trabalho de parto. Então, o processo é fortalecer a mulher. Então, Uhum. a dor é só o finzinho lá. Então, pode ser que venha a dor. A primeira gestante que eu atendi, ela teve o parto no corredor não, no elevador do hospital, subindo. O filho nasceu enquanto ela estava subindo no elevador. Ela falou, eu não vou mentir, eu não vou falar que não doeu, mas a dor não me incomodou de forma alguma. É Uhum. esse o processo. A dor está aqui, a gente tem dores em alguns momentos, mas, por exemplo, você está com uma dor no ombro, você começa a trabalhar, você começa a focar no trabalho, essa dor não incomoda.
Então, o Uhum. problema não é sentir dor, é dar foco para a dor. Então, Faz todo esse é um sentido. trabalho mental de mudar a visualização. Então, o trabalho com gestantes vai muito, muito além de uma anestesia. Mas Uhum. eu ensino as gestantes a anestesiar, a fazer técnicas, técnicas simples de PNL, de redução de dor. Mas eu costumo falar que essas técnicas de redução de dor são como se fosse um Dorflex. É momentâneo, Uhum. é uma emergência. O processo é você trabalhar a mente dessa gestante. Uhum. E bom, quando a gente está falando de hipnose da gestação e no parto, a gente sabe que também não é só naquele momento específico, e também tem até o pós-parto, né? É, Sim, a hipnose trabalhada com a gestante, ela acaba indo também para a questão das aquelas mulheres que têm depressão pós-parto e tudo mais? sim. É um caso interessante. De todas as minhas gestantes até hoje, só uma, ela apresentou princípios de depressão pós-parto. Ela falou, acho que eu tô com depressão pós-parto. Falei, vem aqui, vamos conversar. No fim, nem era só o marido que não estava segurando a bronca e ela ficou com todo o peso. Então, Uhum. tirando esse caso, fazer um processo, trabalhar a questão, a aceitação do parto, de como vai ser, trabalhar a mente da gestante, isso reduz a quase zero a chance de ter uma depressão pós-parto. Uhum. Mas, por precaução, eu sempre trabalho com uma sessão pós-parto. E eu falo para essa mulher, eu falo, olha, você pode usar ela 1 mês, 2, 10, 15 meses depois da gestação. É para você. Porque o que, que acontece? Depois que essa mulher tem o filho, seja o primeiro ou o 10º, muda toda a rotina dela. Quando é o primeiro filho, muda. Quando é o segundo, muda também, porque você tem que cuidar do primeiro e tem que cuidar do segundo. Muitas vezes tem que cuidar do marido. Então, eu sempre guardo nesse processo uma sessão para a gente trabalhar depois. Um lugar para Uhum. ela ter um desabafar. Então, as mulheres que têm depressão pós-parto, elas não têm com quem falar, Uhum. porque muitas vezes a depressão pós-parto vem pela não aceitação do bebê, então o corpo modifica e ela se julga e ela culpa o bebê. E aí ela tá com ódio do bebê. Para quem que ela vai contar isso? Ela vai contar para o marido, vai contar para a mãe? Uhum. Então a maioria das mulheres que sofrem com depressão pós-parto não tem com quem conversar. Então eu já deixo essa sessão justamente para ela ter essa abertura. A maioria das gestantes nem volta, Ah, nem vem legal. para a última sessão, tá tudo bem e vai embora. Mas eu sempre deixo. Falo, olha, você tem uma sessão depois aqui para trabalhar. Usa ela da maneira que quiser. Então, eu fumo, quero parar. Vem, usa essa sessão para começar o tratamento. Então, eu Uhum. deixo esse espaço sempre para trabalhar as gestantes. E bom, como pelo que eu entendi, é um processo que o cliente vai passar, vai começar antes e vai se estender até depois do nascimento do bebê. Quando que começa Sim. esse acompanhamento de preferência? E como que funciona esse acompanhamento? Então, vamos lá. Eu gosto de começar a partir da 20ª semana. Uhum. Então, antes disso, o bebê está muito frágil. Então, vamos lá. É perigoso você começar. Não, não que seja perigoso, mas a gente que trabalha com hipnose sabe o tanto de mito que tem em cima da gente. Uhum. Então, vamos supor, até as 20 semanas, o bebê ainda está instável. Então, eu não pego para trabalhar. Por quê? Porque se ela aborta, com certeza vai falar que foi culpa da hipnose. Até Uhum. provar que focinho de porco não é tomada. Então, depois de 20 semanas, já é um tempo tranquilo de trabalhar. Não que não possa trabalhar antes, a questão é dessa segurança. Então, eu recomendo para os alunos que trabalhem depois da 20ª semana. Eu costumo trabalhar com 2 sessões. 2 sessões durante a gestação e uma pós-parto. Então, na primeira sessão é onde a gente trabalha as coisas mais intensas, é uma sessão muito intensa. Então, geralmente, as clientes falam, meu marido pode ir junto? Eu falo, não. Por quê? O que acontece? A primeira sessão é onde eu vou conhecer ela, onde ela vai pôr para fora todas as crenças. Então, não é raro acontecer de a crença vir da mãe do marido, da irmã do marido, do Uhum. próprio marido, ou às vezes a crença está enraizada com um ex-relacionamento, com um ex-marido. Então, a primeira sessão é só eu e a gestante, onde a gente vai trabalhar realmente as coisas mais densas,
onde eu já vou ensinar auto-hipnose para ela. Porque eu gosto de deixar muito claro para a gestante. O processo, quem vai parir é você, é a gestante que vai parir. Eu estou te ensinando as ferramentas. Eu estou trabalhando e te dando condições de usar. Usa. Então, você aprendeu auto-hipnose, aprendeu o que fazer com a auto-hipnose. Treina todo dia. Todo dia. Quanto mais você treinar, mais fácil é. Eu falo para elas, vai chegar um momento que você vai piscar e você vai iniciar o sentimento, a emoção que você quer. E é legal. Algumas treinam, algumas não. Algumas começam até a usar auto-hipnose para outras coisas. Teve uma cliente que eu atendi na Turquia e lá tem umas piscinas públicas e acho que, pelo que eu entendi, para chegar na piscina tem um corredorzão de água gelada. E a gestante falou, vou começar a treinar isso aqui. E ela treinou para ela passar no corredor sem sentir frio. Que legal. Então, eu acho incrível quando elas experimentam a auto-hipnose em outras coisas, porque isso reforça a crença de que ela pode usar no seu dia a dia. É hipnótico. Então, é isso. Então, eu incentivo, eu falo, usa para tudo. Usa para dormir, usa para fazer o que você quiser. Então, nesse trabalho, nessa primeira sessão, é a sessão mais densa, realmente. Eu não trabalho com hora, então minha sessão tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Geralmente, essa primeira sessão leva aí um pouquinho mais de 2 horas, às vezes menos. Depois, eu deixo para a gente fazer a próxima sessão mais perto do parto. Então, com 35 semanas, aí a gente vai fazer a segunda sessão. Nessa segunda sessão, eu falo, se você quiser trazer uma doula, quiser trazer seu companheiro, sua mãe, quem for acompanhar você no dia do parto, pode vir. Nessa sessão, eu faço alguns reforços, trabalho algumas coisas, algumas visualizações, ensino a doula, ou ensino o marido ou a mãe, ensino uma indução. Mas eu sempre falo, o seu marido, a sua doula é o plano B. O plano A é que você esteja completamente confiante e não precise de ninguém. Afinal de contas, você passou a gestação inteira treinando para esse momento, se preparando. Mas caso aconteça alguma coisa, eu mostro para o marido. Então, eu falo, trabalha dessa forma, faz essa indução. Então, eu ensino algo simples para que ele possa ser um plano de emergência ali no momento. Legal. E você falou sobre aqueles mitos da hipnose, tudo que ela já carrega e tudo mais. Algumas pessoas defendem que não é legal você fazer trabalhos terapêuticos com quem está grávido e tudo mais. Como que você percebe tudo isso? Existe algum perigo na hipnose, na sua visão? Cara, existe. Mínimo, mas existe. Então, a gente sabe que o bebê sente tudo que a mãe sente. Então, a gente sabe que quando a gente trabalha com emoções fortes, o nosso corpo se enche de reações químicas. Isso pode ir para o bebê. Então, por exemplo, os terapeutas eles gostam muito de trabalhar com R2C, né? Regressão à causa. Vamos fazer a regressão voltar. Com gestante eu não trabalho regressão, de forma alguma. Ou trabalho de uma forma muito sutil. Por quê? Porque eu não quero que ela revivencie e sinta os traumas, as coisas. Então, a gente vai trabalhando de uma forma bem sutil. E eu costumo falar, durante a gestação, não é hora de fazer terapia. Então, a mulher sente depressão há 15 anos. Aí ela fala, hipnose na gestação. Então, eu queria fazer hipnose na gestação e vamos aproveitar e já tratar minha depressão aqui que eu estou sentindo? Não, eu não vou tratar depressão durante a gestação. O que a gente faz quando vem com casos de ansiedade, com casos de depressão, com alguma coisa mais grave, a gente consegue amenizar. Então, depois da gestação, a gente vai aprofundar. Porque a gente não pode fazer com que essa mulher sofra para se curar nesse momento. Então, muitas vezes, com algumas técnicas mais leves, mais sutis, a depressão vai embora. E ela segue. Às vezes, a gente precisa ir mais a fundo. Na gestação, não é hora de ir mais a fundo. Faz todo sentido. Eu estava em dúvida aqui, porque eu realmente não tinha contato efetivamente com a técnica, e eu sempre fiquei matutando isso dentro da minha cabeça. E o resultado que eu cheguei se for fazer uma terapia que faça algo não tão expositivo, né? Faz pelo menos muito dissociado, algo um pouco mais leve, que dê o resultado ali para a mãe. Né? Até porque,
Se você for trabalhar uma não aceitação do bebê, da mãe pelo bebê, né, é algo que vai envolver emoção, querendo ou não, né? Sim, sim. Então, não vou falar que não tem emoção durante a sessão de hipnoterapia para gestantes. Tem, mas ela é de forma moderada e ela é bem dosada, assim. Então, Uhum, por exemplo, o caso de aborto. É um caso delicado e que precisa ser trabalhado durante a gestação. Não tem para onde você fugir. A uhum, causa está ali no aborto. Então, vai ser uma sessão mais intensa. Mas é o que você falou, você pode trabalhar de forma dissociada. Você não uhum, precisa deixar ela na cena chorando, sofrendo. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma regressão com gestante, eu costumo trabalhar com a tela de cinema. Então, uhum, assiste lá na tela de cinema, aí ela tá vendo. Se eu vejo que a cena tá ok, vai lá e entra na cena. Senão uhum. ela já tá longe. Então, tem um cuidado. É diferente o modo de trabalhar com gestante do convencional, né? Uhum. E você que está trabalhando na área, que já ouviu a galera falar de tudo, existe algum mito do uso da hipnose na gestação e no parto? Cara, não tem mitos muito construídos, assim. Tem pequenos mitos, como esse de, não pode trabalhar com gestante. Tem gente que fala que a gestante e o bebê é uma coisa só, então se você trabalhar, você vai enraizar isso no subconsciente da criança. Isso é só hipótese, é só teoria, a gente não tem estudo para isso. Eu acredito que a hipnose para gestante, é, ela é extremamente eficiente, inclusive para o bebê, porque uma mãe estressada, uma mãe ansiosa, depressiva, tem estudos que mostram que o bebê se desenvolve mais devagar. Uhum, Então, você, o único objetivo da hipnose, da hipnoterapia, do hipnomater, é deixar essa gestante calma e tranquila durante a gestação. É trazer o máximo conforto e o menos estresse possível. Ela estando uhum, calma e tranquila durante toda a gestação, o bebê vai crescer extremamente bem, sabe? Porque o bebê se nutre da mãe, não só dos alimentos da mãe, mas das emoções também. Então, eu acredito que uma hipnose bem feita não tenha nenhum prejuízo nem para a mãe nem para o bebê. Muito pelo contrário, tem benefícios para a mãe, para o bebê e para a família em volta, né? uhum. É bem isso mesmo. E deixa eu saber, existe algo a mais que é feito? O que mais que é feito com a hipnose durante a gestação e o parto e o pós-parto? Tá, durante a hipnose, existe um ciclo, que é o ciclo que eu estava falando no começo, ciclo de medo, tensão e dor. Uhum, Então, para quem vai trabalhar só com, para quem, por exemplo, quer estar lá no dia do parto, que é o que eu falo para as minhas alunas que são enfermeiras, você tem que quebrar esse ciclo, porque você fica com medo, aí você fica tensa, dói mais, quanto mais dói você fica com medo da próxima contração, então quebra esse ciclo. Então, para isso servem as técnicazinhas Dorflex, né? Então, uma técnica simples de você desviar o foco. uhum, Quando eu fui criar esse processo, eu conversei muito com doulas, eu conversei com enfermeiras, com gestantes. E uma das doulas me disse, tinha uma gestante que ela ficava olhando para o relógio o tempo inteiro. Então, ela só mudou o foco dela, ela levou o foco para lá. uhum, Então, o segredo para trabalhar com gestante é entender que o processo da dor, ele vem por causa do medo. Se você entender isso, tá leve, tá light, tá fácil, é o caminho. O uhum, resto é você pensar e estruturar como você vai atender, quais técnicas você vai usar, como você vai usar isso melhor. uhum, Mas o processo é esse. Quando as pessoas pensam em hipnose para parto, elas automaticamente pensam em anestesia. E dá para funcionar, mas o ponto é, a mulher quer estar hipnotizada no momento do parto dela. É um uhum, momento que ela está trazendo o filho para a vida. Aquela dor faz parte. O que não faz parte é o sofrimento. Então você uhum, pode anestesiar uma gestante e continuar com que ela faça força para o trabalho de parto, né? Que é meio antagônico. Então, ela vai relaxar, mas ela precisa fazer força. Você consegue fazer uhum, uma anestesia ali. É claro que quando a gente fala de anestesia,
a gente está praticamente falando de hipnose de entretenimento. É meio que uma sugestão direta. Sim. Então, para quem é hipnoterapeuta, a gente quer trabalhar num nível mais profundo, porque é o que é melhor, não só para a gente, né? Ah, eu gosto de trabalhar assim. Não, é o melhor para a mulher, porque ela vai entender esse processo e ela vai levar isso para a vida. Então, quando eu costumo falar que quando nasce um bebê, nasce uma mãe também. Naquele momento nasce uma mãe. Os dois estão sendo gerados, né? Então, acho que é isso. Deixa eu te fazer uma perguntinha, eu fiquei curioso. Vocês também trabalham com projeção ao futuro e esse tipo de coisa também? Trabalho. Que legal. Uma ferramenta muito legal para você usar. Então, o que causa ansiedade na gestante? Principalmente o momento do parto. Então, você fazer uma visualização do momento do parto é bom, porque você cria uma nova sinapse, você reorganiza. Então, ela tem um pensamento, né? Falando de neuroplasticidade, que liga ela na dor. Então, você dá uma nova cena para ela, para fazer uma nova conexão. Então, depois que ela faz essa visualização, quando ela pensa no parto, ela vai pensar naquela cena e não mais nas cenas passadas. Teve uma gestante minha, a gente estava trabalhando, fazendo uma visualização do parto, e eu vou deixando bem aberto, a gente vai conversando, e aí ela, eu tô aqui, meu marido tá aqui, estou chupando um picolé de limão. Aí ela falou que tá chupando um picolé de limão, eu falei, tá bom. Aí depois ela falou, não, porque eu vi em algum lugar que o picolé ajuda, não sei o quê. Dito e feito, no dia do parto dela, ela tava com um picolézinho de limão lá. Então, geralmente na segunda sessão, quando vem a doula, quando vem um acompanhante, eu também pergunto, eu falo, você vai usar alguma playlist no seu parto? Você vai usar algum aroma? O que você vai usar? Ah, não vou usar, ou vou usar, criei uma playlist. Então, pratica a auto-hipnose junto com essa playlist. Ancora. Pratica a auto-hipnose com o aroma. A hora que você ligar o aroma, que você ligar a playlist, já está feito, você não precisa nem se esforçar. Você vai criando essas pequenas âncoras. O picolé de limão surgiu. Que legal. Ela só surgiu. Muito bom, muito bom. E, bom, conta para nós, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de você, seu trabalho, quem quiser fazer os seus cursos, como que essa pessoa pode te encontrar? Legal. É só procurar Vitor Bonini em qualquer lugar do mundo. Então, é Vitor, sem C, Bonini, com E no final. No Instagram, você acha Vitor Bonini, no Facebook, meu site, vitorbonini.com.br. E lá, em qualquer uma das redes sociais ou no meu site, você tem o meu contato lá para me chamar no WhatsApp. E é só me chamar. Os cursos, inclusive, está saindo um curso novinho do Forno, que eu estou regravando com novos materiais. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, é só me chamar. O principal diferencial do curso, que eu costumo falar para os meus alunos, eles também já perceberam, que é o fácil acesso, né? Que você tem a mim. Porque, por exemplo, você faz um curso. Eu me formei... A primeira formação que eu fiz foi com o Alberto Belizola. Eu fiz o curso presencial, inclusive fui um dos últimos alunos presenciais dele. Depois desse curso, quantas vezes eu consegui falar com ele na vida? É complicado. Então, o canal de acesso é muito fácil. Então, eu falo para os alunos, o suporte é vitalício. Enquanto eu estiver vivo, você pode me chamar no WhatsApp que eu vou te mandar um áudio enorme explicando tudo o que você quer saber. Então, o processo é esse. O processo do hipnomater, ele é simples, mas ele tem os seus detalhes, os seus cuidados, que faz toda a diferença, né? Então, para quem é hipnoterapeuta e quer aprender um pouco mais sobre hipnose na gestação, só me procurar nas redes sociais. Se você é gestante, também só me procurar e a gente vai conversar. Eu gosto de falar, né? Como vocês perceberam, eu falo mesmo. E deixa eu te perguntar, o seu curso é presencial ou online? É online. Ele é Legal. todo online, então as aulas são gravadas. Inclusive, eu estou gravando aqui, ó o quadrinho bonitinho. Já estou gravando mais algumas aulas para o curso.
Então, o que acontece? Ele é dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, eu ensino hipnose. Então, como tem muitas doulas, enfermeiros, pessoas que nunca viram hipnose, ele tem toda uma estrutura de como hipnotizar. Aí o pessoal fala, Vitor, mas eu já trabalho com hipnose. Tem como eu pular o primeiro módulo? Não, cara, porque ali tem várias dicas também, tem várias, cada unha tem uma Sutilezas. pequena, tem uma pequena dica. O diferencial de todo o trabalho tá no detalhe, porque o comum todo mundo faz. Faz todo Se sentido. você chacoalhar uma árvore aí, cai 10 hipnoterapeutas. Se fosse assim, Então, qualquer um poderia ir lá e fazer simplesmente uma anestesia, né? Existe a sim, diferença então que faz toda a diferença. a diferença faz toda a diferença. Então, são os detalhezinhos. Então, no primeiro módulo, eu ensino hipnose. No segundo módulo, eu ensino ferramentas terapêuticas. Porque o que acontece? Um bom terapeuta, ele precisa ter ferramentas. Se eu só tiver um martelo, todo problema que vier para mim, eu vou achar que é prego. Então, é uma caixa de ferramentas com coisas para você trabalhar, com ferramentas, com técnicas de hipnose, com metáforas. E no terceiro módulo, a gente estrutura melhor o conceito do hipnomater, estrutura as sessões e os detalhes mais específicos. Mas o ponto é, como o meu curso tem vários tipos de pessoas, vários tipos de profissionais, eu odeio amarrar as pessoas. Então, eu não vendo uma receita de bolo. É claro que tem uma receita para quem se sente seguro e precisa seguir. Mas o curso é todo aberto para você adaptar ao seu modo de trabalhar, para você pôr os seus detalhes. Então, por exemplo, falando de hipnose de entretenimento, não adianta eu ensinar por que um arm pull, não adianta eu ensinar um arm pull se eu não ensino por que o arm pull funciona. Concordo. Então, é todo um processo por trás. Por que isso acontece? Por que isso funciona? Por causa disso e disso. Quando você entende o conceito por trás, você consegue criar e desenvolver um processo muito melhor que o meu. Então, eu tenho alunas que são enfermeiras, que são doulas, que elas fazem um trabalho muito mais forte, porque elas estão presentes no dia do parto. Eu não. Então, ela tem outros conhecimentos que ela pode agregar. Então, o segredo do curso é esse, é ensinar os conceitos. Claro que eu vou dar a receitinha de bolo, que muita gente gosta, né? O beabá. Então, por exemplo, eu trabalho com 3 sessões. Se precisar de mais, a gente faz mais, mas o básico é 3 sessões. Tem gente que gosta de trabalhar com 5, tem gente que gosta de trabalhar com 2, não quer fazer a pós-parto. Então, não é algo que eu vou te amarrar e falar, olha, você tem que fazer assim. Não. O conceito é esse, você aprende, absorve e aplica. Muito legal, muito legal. Vitor, agradeço muito a sua presença. Eu acredito que quem assistiu essa live aqui vai ter tirado todas as dúvidas sobre a aplicação da hipnose na maternidade. Agradeço de novo você por ter disponibilizado seu tempo e seu conhecimento aqui pra gente. E agradeço também a quem acompanhou a gente. Curta aqui esse vídeo, siga o canal, siga o Vitor Bonini nas redes sociais, gente. Isso Até aí. a próxima. Obrigado, ABH, obrigado, Roberto. E qualquer dúvida que ficou aí, se alguém tiver dúvida, é só me chamar lá no Instagram, no WhatsApp, e a gente bate um papo. Obrigado, boa noite para todo mundo e fico à disposição aí.